No Espírito Santo, duas torcidas organizadas do Vasco transformam a arquibancada em identidade, resistência e pertencimento. Essa é a história que a grande mídia não conta, mas eles vão contar. A 27ª Família, para entender melhor para aqueles que não conhecem, a maior torcida organizada do estado surgiu no ano de 1994 para 95, mais ou menos ali por volta do mês de setembro a outubro. A história do Vasco é a história da 27ª Família e ela já é por si só diferenciada. A história da 27ª começou depois de idas e vindas aí no estádio, no Maracanã, fazendo parte da torcida de alguns jogos. Eu sempre tive vontade, sempre tive um sonho, quando eu vi aquele ensaio da bateria ali na varanda do Maracanã, de um dia poder participar, de um dia poder estar ali no meio da torcida, ajudando, balançando a bandeira, fazendo parte da bateria, enfim, de ser membro. Entrei para a Força Jovem em 94, a sede era no Rio de Janeiro, no bairro de Piedade, e procurei saber como é que fazia para abrir uma família off-Rio, fora do estado do Rio de Janeiro. Eu fui informado pela diretoria da Força Jovem que para fazer parte de uma família, para abrir uma família, teria que ter no mínimo 50 membros. E eu comecei essa batalha junto com alguns amigos do bairro mesmo, que me ajudaram a fundar a torcida. Hoje são chamados até de dinossauros, o grupo da torcida. E tem uma história que é chamada de valeu a pena bater de porta em porta. Eu lembro que eu e mais 5, 6 da torcida, a gente ia para a porta das escolas, entrava dentro da sala de aula, pedia para falar com as fichas e pedia para levantar a mão quem fosse vascaíno e teria interesse em fazer parte da torcida. Ia nos bairros, ia nos bares, cadastrando cada vascaíno que tivesse esse interesse. E de imediato, na primeira remessa, foram 350 carteirinhas. A partir daí já começou a ser uma família já mais respeitada, uma família já diferenciada, que a torcida do Vasco, ela é uma torcida diferenciada. Hoje ela apresenta uma força, ela tem uma força que ela faz mais pelo Vasco do que o time por si só, do que o próprio clube. Bom, a GDA nasce aqui no começo de 2008, né? Janeiro, ali mais ou menos o primeiro jogo do Carioca. Ali que nasce a GDA, aqui no Espírito Santo. Aí já no Rio, 2 anos antes, né? Aí mais ou menos ali no meio de 2006. Cara, isso aqui pra mim é a minha vida, né? Desde quando eu comecei a frequentar, quando eu cheguei na torcida em 2009, eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu vinha com meu irmão mais velho. E assim, cara, antes disso eu já era muito Vasco, mas eu não tava nesse mundo de torcida, de organizada, de acompanhava muito naquela época rádio ainda, né? Era difícil você conseguir às vezes ver um jogo pela TV, porque nem sempre passava o jogo do seu time e tal. Mas pra mim, cara, assim, cara, é minha vida, isso aqui é meu... A gente brinca que é hobby, né? Mas não é, isso aqui é a vida, eu faço isso o tempo inteiro, tô durante a semana resolvendo o problema da GDA, da torcida, pro bar tá sempre certo. Isso aqui é tudo pra mim, meu estilo de vida. Cara, o símbolo da luta é muito importante dentro do Vasco, né? Isso, assim, sempre foi. Ali todo mundo que para ver um pouco da história do Vasco, a gente nasce dentro de uma luta, dentro de um preconceito contra os portugueses primeiro, né? E ali o Clube da Zona Norte, era toda aquela questão da luta contra o racismo, o preconceito dentro do futebol. Então isso pra gente é uma coisa que é assim, pilar, né? Às vezes vai ter o torcedor que às vezes não conhece ou não se importa muito com isso, mas pra quem se junta, pra quem fala de Vasco, da história do Vasco, cara, esse é um símbolo muito forte, a Cruz de Malta pra gente simboliza muito isso, essa luta, essa resistência. Cara, eu tinha 16 para 17 anos, falei com meu pai que eu ia em Vila Velha passar o final de semana na casa de um amigo de escola, fazer um trabalho de escola. Subi no ônibus, ali em Itaparica, casa do Brunão, e fui pro Rio. Ele só veio saber isso anos depois, né? Minha mãe, então, entrou em desespero na época que ficou sabendo.
mas valeu a pena. Desde criança sempre fui muito fanático pelo time, pelo clube. E a torcida te dá uma visão diferente, cara. Você se sente parte daquilo ali. Você se sente na obrigação de estar trabalhando para o Vasco. A torcida hoje, a Força Jovem, ela não curte o Vasco. Ela trabalha para o Vasco. Você se sente inserido dentro daquilo ali. Já participamos de votação, votação no Vasco, já votei, já fiz campanha. Então você acaba sendo inserido numa escola que se chama torcida organizada. É uma escola de vida, cara. Você aprende lealdade, você aprende respeito, muito respeito. Ajuda seu parceiro ali. A gente já passou por muito perrengue nesses anos, né? Então, é uma escola de vida. De janeiro de 2008, foi o primeiro jogo do Vasco, Vasco Madureira, estreia do Carioca. Fomos em 6 pessoas para um bar em Itapuã, no Shakes, em Itapuã. E aí a gente ficou cantando no bar, pendurou uma bandeira que era a única que tinha, que era minha bandeira, nem era da torcida, era minha bandeira só. E ficamos lá, o jogo cantando, a gente ainda perdeu o jogo, mas a gente ficou lá brincando. No jogo seguinte a gente marcou um futebol na praia aqui em Vitória mesmo, aí já deu 17 pessoas, de 6 para 17, e fomos pro bar no Concentração, aqui em Jardim da Penha. Aí no terceiro jogo a gente já começou a ter uma galera que estava participando, começou a pensar em bar, só que não tinha nenhum bar fixo. E quando a gente ia para algum bar, ficar cantando, e pulando em pé, às vezes o bar não ficava, não se sentia tranquilo com isso e começava a convidar a gente a não voltar mais, por causa do perfil da torcida, de ficar em pé, de cantar o jogo inteiro e afastar às vezes outros clientes. Aí viemos para Jardim da Penha, fomos para o Zé Pilinho, que é aqui perto. O Zé Pilinho hoje é falecido, mas durante muito tempo ele recebeu a gente e ele é flamenguista. E defendia a gente porque ele sabia que a gente gerava lucro para ele, mas ele começou a gostar da gente de verdade. Então, a gente tinha uma relação sensacional. O que a gente queria fazer, José, vamos fazer isso aqui no bar. Ele pode fazer, vocês são dono do bar. Então a gente nem contava cerveja, a gente contava a grade embaixo. E se alguém saísse com 15 garrafas de cerveja, ele nem ia saber, ele confiava na gente de um jeito, só que a gente nunca fez nada disso. A gente contava cada cerveja, ó, tá aqui, tudo que a gente consumiu tá dividido pago. Então ficamos ali vários anos, como de 2008, 9, 10 até 2015, 16 talvez. Um é orgulho mesmo, saber que assim, deu frutos que ajudou a criar isso. Mas outra é a alegria de ver que não depende mais de mim. Então hoje, por exemplo, eu posso considerar que se eu sair, se eu sumir da GDA, se eu não aparecer mais aqui, a GDA vai continuar existindo. A GDA de Espírito Santo tem uma vida própria hoje. Então se o Rodrigo sair também, eu sei que a gente vai ter outras pessoas que vão assumir os papéis. Então é feliz porque não depende mais de mim. E a criança cresceu, já é independente. Mas muita alegria mesmo, pô, é um orgulho. A gente vê os vídeos de quando a gente começou, de 5, 10 pessoas com um instrumento só tocando na mão, e pessoas que nem sabiam tocar. E hoje a gente faz oficina para ensaiar a banda e tem 15 pessoas capacitadas para tocar instrumentos, para fazer os ensaios, para organizar as bandeiras, para pendurar as coisas, para recolher, para pensar em festa. Então hoje a gente pensa assim, não depende de mim, não depende do Rodrigo, depende de uma multidão de pessoas. E aí se um faltar vai ter outro para repor, me deixa muito feliz, assim, saber que tem uma vida própria. Para eles, ser parte de uma torcida organizada vai muito além dos 90 minutos de jogo. É sobre família, identidade e a certeza de pertencer a um lugar onde todos falam a mesma língua, a do amor pelo Vasco da Gama. Hoje, o maior jogador do Vasco, o jogador mais caro do Vasco, o jogador mais importante do Vasco é a torcida. Se hoje São Januário é uma preocupação para os outros times, é devido à força que a torcida é dentro de São Januário. O que a gente procura é dar continuidade na torcida hoje aqui no Espírito Santo, é encontrar pessoas que têm o mesmo sentimento, a mesma pegada do que eu tive, do que o Edson, o Pavese, foram passando outras pessoas também da torcida. Agora está, recentemente, há mais ou menos uns 5 a 8 anos atrás, a gente tem o João Paulo que ajuda, está de frente da torcida. Hoje a gente procura pessoas aí que estão ajudando a gente pra caramba. Posso esquecer de alguns nomes aí, mas eu sei que todos eles são importantes, mas alguns se destacaram para justamente não deixar isso morrer, para não deixar isso aí, para não deixar isso acabar. Hoje eu não saberia
se eu precisasse mudar daqui, sair da GDA, eu não saberia nem o que eu faria da vida direito, né? Porque como a gente está vendo aqui, o jogo hoje é mais tarde, né? 8h30, desde 4 horas da tarde aqui, chega cedo, ajeita o bar. Cara, é meu estilo de vida, isso aqui é tudo para mim. Aqui, a gente não costuma dizer, a gente não tem uma coisa de você virar sócio da torcida, de você ter carteirinha de a partir de hoje você é ou não. Tem aquela cúpula que são aqueles membros e, cara, você percebe que a pessoa te reconhece, entendeu? E assim, desde o primeiro dia que eu vim, com 15 anos de idade, criança, assim, olhava para isso e, cara, eu já me senti parte, porque eu tinha certeza que eu queria voltar, que eu queria vir, era aquilo que eu tava querendo ser, aquilo que eu sempre quis ser, entendeu? Eu saí daqui e fui para Recife para estudar. E aí eu sentia muita falta de ter isso aqui, porque eu ia assistir os jogos do Vasco em casa sozinho. E aí eu ficava cantando mentalmente, e aí é estranho, porque eu estava acostumado a ficar aqui, ou tocando instrumento, ou puxando as pessoas, ou gritando, cantando o jogo inteiro. E cheguei lá e eu estava sozinho em casa assistindo o jogo, tomando cerveja sozinho. Com toda a responsabilidade que a gente sempre conduziu a torcida, sempre levou a sério, a gente já teve reconhecimento de presidentes da Força Jovem. Nós já fomos recebidos no Vasco pelo Eurico, pela secretária do Eurico no momento que ele não esteve presente, alguns outros ex-presidentes, Campelo, atualmente Pedrinho, existe um diálogo. Se falar Força Jovem no Espírito Santo, eles sabem que é a 27ª família, eles sabem quem são os representantes. Então a gente conseguiu construir esse nome, né, uma representatividade boa aqui no Espírito Santo, e isso dá uma satisfação enorme, né, uma sensação de dever cumprido. Levante as mãos pro céu, bata a palma e sai do chão. Disposição, Força Jovem do Vascão. Levante as mãos pro céu, bata a palma e sai do chão. Disposição, Força Jovem do Vascão. Demorou! Mas nem sempre essa paixão é compreendida fora das arquibancadas. Muitas vezes, o que chega ao público é uma versão distorcida, onde o amor pelo clube é ofuscada por estigmas e julgamentos. A mídia, de uma forma geral, ela se atenta aos fatos mais importantes, mais notórios, que chamam mais atenção. E com relação a torcidas organizadas, são dois fatos que geralmente chamam muita atenção do público de uma forma geral. As festas nas arquibancadas, a gente entende, a gente como mídia, tá? Não eu, Felipe, como mídia, como jornalista, a gente entende que a torcida organizada é parte muito importante do espetáculo. Então essa festa que gira e é promovida pela torcida organizada é muito importante. E a segunda ótica da torcida organizada, infelizmente, é com relação à violência. E geralmente quando acontece briga de torcida, quando tem algum ferido ou quando uma pessoa morre, o que acontece no Brasil, também acaba ligado de uma certa forma à torcida organizada. Então são essas duas óticas que chamam a atenção da imprensa. Então a maioria dos fatos, quando a gente vai buscar torcida organizada e jornalismo, está relacionado ou à festa ou a algum acontecimento violento. De fato, poderiam existir mais coberturas especializadas sobre a torcida organizada. Para que ela serve, como que ela surgiu, quais foram as primeiras, né? De fato, esse engajamento maior com relação à torcida. Mas eu não acho que ela seja silenciada. Alguns temas como esse, se aprofundar mais nas histórias, nas vivências mesmo de quem está ali todos os dias na arquibancada, que prepara a festa, de fato isso poderia acontecer. Eu não acho que ela seja silenciada, porque a gente vê também muita festa acontecendo, né, quando há uma cobertura esportiva na transmissão também, mas de fato poderia ser mais aprofundada, sim, poderia. Agora um grande momento da festa das torcidas organizadas. É a hora da Guerra das Bandeiras. Você pode ver que lá embaixo eles se preparam para a abertura do que eles chamam de bandeirão. O bandeirão vem avançando. Está nesse ponto aqui. Olha como é que eles fazem a passagem da bandeira. Uma ação coletiva, todo mundo ajuda. É o bandeirão! Apesar das críticas e dos rótulos, a essência permanece. No fim, é na arquibancada e na convivência que eles encontram o verdadeiro sentido de torcer. Mais que futebol, é sobre resistência, pertencimento e identidade. Essa é a história das torcidas organizadas do Vasco na Grande Vitória.